Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Cultivando Prós, o podcast da Yara Brasil. Meu nome é Erison Rosato, sou jornalista e estou aqui para dividir com você dicas de cultivo, novidades do setor e muito mais. Hoje eu recebo o gerente de sustentabilidade corporativa da Yara Brasil, Marcelo Gobita. Ele vai falar sobre a participação da companhia na COP30. Olá, tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo. Olá, Erison. Obrigado por me receber aqui. Muito feliz de estar aqui de novo para conversar contigo. Muito bom. A gente vai falar então sobre esse evento aí super importante, né, que foi a COP30, que marca um momento histórico ao acontecer aqui no Brasil, né? Um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como o fato de o país sediar a conferência influencia as negociações e a construção de consensos globais sobre o clima, e especialmente considerando que o agronegócio ele tem um papel central não apenas nas emissões, mas também nas soluções sustentáveis para o futuro. Essa é uma pergunta complexa, né? Eu acho que, primeiro, a questão do Brasil como país sediar influencia nas questões, em qualquer questão de discussão, como é o caso da COP, que precisa trabalhar todas as conferências de clima, elas precisam sempre chegar a consensos entre todos os países participantes para que o documento final possa ser assinado e finalizado mesmo, um documento final de cada uma. O Brasil tem uma força diplomática e o histórico diplomático do Brasil é muito positivo, porque trabalha muito com essa construção de parcerias, da multilateralidade. Isso foi muito positivo, tanto na construção, né, da COP, todo o período pré-COP, quanto durante o próprio evento. E a presidência do embaixador André Corrêa do Lago também trouxe uma construção muito positiva nisso tudo. André Corrêa do Lago é um embaixador e um negociador, um diplomata extremamente experiente, foi líder do Brasil em muitas conferências climáticas, e então tem todo um histórico muito positivo nisso. E isso facilitou um pouco o processo, mas como a gente viu ao final da COP, não garantiu tudo que a gente queria, né, tudo que se esperava. E quando a gente adiciona a questão do agronegócio no Brasil, a importância da COP ter ocorrido no Brasil foi para, de fato, tirar o agronegócio do canto. Toda a COP do clima, o agronegócio era sempre deixado escanteado, só se discutia a questão de transição energética. Ao vir para o Brasil, o holofote foi colocado em cima do agronegócio, porque o agronegócio brasileiro é criticado globalmente, é vilanizado por questões de desmatamento, questões de uso de insumos, mas é pouco conhecido todos os pontos positivos que se tem do agronegócio brasileiro. E ao trazer a COP para o Brasil, não se podia deixar de falar do agronegócio. Então isso foi muito positivo porque, de fato, o agronegócio veio para a COP e se colocou como deve se colocar, que é, de fato, como você falou, como um potencial parceiro para a resolução de muitos... Potencial não, é um parceiro para uma resolução de uma série de problemas ligados às mudanças climáticas e à transição energética. Sem o agronegócio, não tem como a gente conseguir chegar numa transição para reduzir o uso ou acabar com o uso de combustíveis fósseis. Não se tem como falar na questão de remoção de CO2 e outros gases de efeito estufa da atmosfera. Então, o agronegócio ele tem um papel, sim, central e é um agente extremamente importante. Então, quando você coloca todo esse conjunto de fatores, você tem ali clara importância desse evento ter ocorrido no Brasil da maneira que foi. E até importante isso que você trouxe, né? Que até para o pessoal de casa entender, existem COPs diferentes, sim, né? Sim, sim. Então isso é bem importante, essa coisa que você falou também do consenso dos países. Eu queria até que você explicasse rapidamente para o pessoal entender um pouquinho como é que funciona isso. Tá, né? Bom, você tem
As conferências das partes, né, Conference of Parties, elas podem ter diferentes objetivos. Você tem as conferências, você tem 3 tipos de COP. Você tem a COP do clima, que é essa que a gente já chegou na COP 30, você tem a COP da biodiversidade e COP da desertificação. Então a gente está falando dessa COP do clima. Cada um desses eventos, cada uma dessas conferências, ela tem os países que participam da ONU, participando dessas conferências, e todos negociam os termos que vão ser decididos, o que vai ser decidido em cada uma dessas conferências, para ver como que vai se agir numa escala global para atingir os objetivos que cada uma delas tem. E quando a gente fala de consenso, é que, de fato, todos os países têm que estar de acordo com o documento final de cada uma dessas COPs, para que isso tenha, então, um poder de mudança. Isso, mesmo, né? Um poder de lei internacional. Não é uma lei como aqui, né? Uma lei. Seria um compromisso, né? É um compromisso real que tem que ser cumprido. Então, essa é a importância de chegar ao consenso. Eu imagino que não gera de debate, né? Tanto é que nas 2 últimas COPs, né? Então a de Baku e a de Belém, o período de término, que iria sempre até o último dia, a sexta-feira, se estendeu. Aqui a de Belém chegou até a madrugada do sábado e a de Baku foi até domingo, né, essas discussões para chegar. Então, isso vai demonstrando o potencial risco e dificuldade nas negociações. É isso aí. Bom, uma das características marcantes dessa COP, você até citou bem, foi o intenso trabalho de articulação prévia, né, conduzido pelo Itamaraty e pelos enviados especiais que articularam com diversos setores da indústria. Na sua visão, como essa antecipação dos diálogos e consensos contribuiu para que o evento tivesse resultados um pouco mais práticos e colaborativos entre os países e setores produtivos? Olha, essa foi a primeira COP que teve esse nível de discussão antecipado. A criação dessas posições como os enviados especiais, ao meu ver, foi uma jogada genial também do embaixador, do presidente, né, da COP no Brasil, o embaixador André Corrêa do Lago, porque aproximou todos os setores que devem ser aproximados dessa discussão, trouxe a sociedade civil muito mais perto de toda a construção das decisões que seriam tomadas ali e permitiu uma visibilidade também da importância desse evento para o mundo, mas essa visibilidade para muito mais gente. O embaixador criou, né, ele trouxe o conceito dos mutirões para as discussões na COP, e ao criar essas lideranças, esses enviados especiais, esses mutirões de fato foram começados e as discussões se iniciaram. Todo mundo chegou para a COP com uma visão muito mais clara do que os outros países já pensavam, de todas as ações que estavam sendo feitas. Já estava todo mundo meio pautado, né? Exato. Facilitou a discussão durante esse período todo de negociação. E uma coisa muito interessante que você falou foi justamente dessa questão de colocar o evento em foco, né? Eu, pelo menos, acompanhei bastante no noticiário, né? Muita gente debatendo também na internet sobre o evento. Sim. E eu achei legal porque trouxe realmente esse interesse da sociedade, né? Tipo, o que é esse evento? O que se fala? E o que isso influencia o meu dia a dia, né? Sim. Todo mundo sofre já os efeitos das mudanças climáticas, mas eu não sei dizer um percentual, mas ouso dizer uma imensa maioria nem sabe que esses efeitos são causados pelas mudanças climáticas e o que isso impacta no dia a dia. E aí, talvez não saibam nem o que são as mudanças climáticas. Então, a gente colocar esse holofote, divulgar para a sociedade civil, isso é muito importante, porque os países vão tomar as decisões pensando nos seus próprios interesses, mas os próprios interesses vão ser influenciados pelas suas populações. Sim. Então, a população precisa estar a par disso tudo, precisa participar disso tudo. E isso foi, eu acho que, mais um grande resultado dessa construção e dessa
participação desses enviados que trouxeram todos esses setores. Eu não estive efetivamente em Belém, mas eu ouvi de muita gente que esteve lá, gente que já tinha mais experiência, tinha ido a outras COPs, que falaram: nunca se viu a sociedade civil tão participativa. Legal. Isso foi muito positivo. Não, isso é muito bom. E principalmente, né, colocando, como você mesmo disse, o agro em discussão, né, ali, né? Porque isso é bem importante, né? A gente trouxe o agro para o centro, até porque é uma atividade fundamental no país, né? Sim, não só no país, no mundo como um todo, né? A gente precisa manter a capacidade de produção de alimentos. A gente tem uma população sempre crescente e a gente precisa produzir alimentos. E clima... olha, Exato. gente, em vários episódios aqui o que mais aparece é clima. Clima. Mas só todo mundo reclamou do aumento do preço do café esse ano. Por quê? Porque ano passado, na época que tinha que cair chuva, não caiu chuva, aí não pegou o chumbinho que chama, que é o frutinho verde, aí não tem café, o preço sobe. E por que não choveu quando deveria chover? Mudanças climáticas. Sim. Simples. Exatamente. Não é simples, mas simples. Bom, infelizmente, você até citou aí que a agricultura frequentemente ela ainda aparece nas discussões climáticas no mundo como parte de um problema, né? Por conta das emissões de carbono mesmo geradas na produção de alimentos. Por outro lado, a agricultura é parte importante de uma solução da crise climática. De que forma você acha que a COP30 ajudou a redefinir essa imagem, especialmente em relação ao papel do agronegócio brasileiro e as suas iniciativas de sustentabilidade e descarbonização da agricultura? Bom, eu acho que, primeiro, houve uma mobilização do setor da agricultura, que é um setor extremamente diverso, e é difícil até de falar um setor de agricultura ou de agronegócio, né? Você tem uma quantidade enorme aí, né? Você tem alimentos, você tem combustíveis, você tem fibras, você tem insumos, você tem maquinários, um monte de coisa. Então, mas houve uma mobilização muito grande dos diversos setores se unindo para demonstrar esses pontos positivos, para de fato levar o agronegócio brasileiro como ele é e não como os outros o veem, que possibilitou de fato mostrar todas as soluções que são criadas no Brasil. E teve a Embrapa é uma instituição, assim, dizer maravilhosa é pouco para o que ela realmente é. Assim. A Embrapa criou um espaço chamado AgriZone, que muita gente também falou que estava muito melhor organizado do que a Blue Zone ou a Green Zone, que são as zonas da COP mesmo, onde ela ocorre, as discussões, todos esses espaços. E na AgriZone, então, se levou, e em outros espaços também, se levaram todas as soluções que o Brasil está construindo. Né? Como que o Brasil está desenvolvendo uma agricultura mais sustentável, que sequestra mais carbono do que emite, que recupera solos degradados, que regenera solos, que regenera as comunidades, que evita desmatamentos, porque ao você regenerar solo, você pode produzir mais num local onde não se produzia. Melhora a prosperidade do próprio agricultor. Né? Prosperidade, sem dúvida, não só do agricultor, mas de regiões. Então, se pôde mostrar toda a tecnologia que é desenvolvida no agronegócio brasileiro e como isso, inclusive, pode ajudar o mundo em várias outras regiões a produzir mais e melhor. A agricultura, até bem pouco tempo atrás, era toda baseada em práticas temperadas, né, das regiões da Europa e dos Estados Unidos. E a Embrapa foi um grande desenvolvedor de uma tecnologia de agricultura tropical para solos e climas tropicais, como a gente tem no Brasil e a gente tem em grandes partes do mundo. A África, no Sudeste Asiático. Como, então, levar essas tecnologias para que esses outros países possam produzir mais e melhor, protegerem as suas áreas florestais, recuperarem áreas degradadas em florestas ou em produção de alimentos.
é difícil até de listar assim, tudo que tem de positivo. Sim, inclusive, você falando isso, a Embrapa, obviamente, tem um trabalho indiscutível, né, de qualidade em cima desse tema, né, da sustentabilidade na agricultura. E eu quero convidar você que está assistindo a gente aí, dá uma checada nos nossos episódios. A gente tem episódio com o pessoal da Embrapa e a gente fala bastante sobre sustentabilidade também aqui, vale a pena conhecer, né? Porque eu acho que é um tema muito importante, já que a gente está falando tanto da COP, valorizar. A gente tem que valorizar o trabalho aí dos nossos pesquisadores, né? Porque é um trabalho muito importante, como você mesmo disse, até levando para o resto do mundo, né? Sim. Que é o importante, né? Essa colaboração dos países para tentar alcançar metas que sejam viáveis. Né? Exato. Bom, a Yara vem reforçando sua atuação em temas como nutrição eficiente de plantas, agricultura regenerativa e descarbonização da cadeia de alimentos, o que rendeu para a companhia um papel de destaque no evento, aí na COP. Quais foram os principais temas e compromissos que a empresa levou para a COP30 e como eles se conectam com os objetivos globais do evento? Bom, a gente conseguiu, de fato, levar para a COP uma demonstração de tudo que a Yara tem feito, tanto no nível nacional quanto no nível internacional, global, para produzir melhor fertilizantes, produzir fertilizantes melhores, e não só isso, mas como fazer esses produtos e todo o conhecimento construído pela Yara chegar aos produtores, às produtoras, e impactar positivamente toda essa produção de alimentos, de fibras, de combustíveis, de madeira, de tudo que a gente pode fazer, né? Então, a Yara, ela trouxe como cases específicos o café que a gente produziu junto da Cochupé, utilizando fertilizantes que a gente chama, né, de climate choice, que são fertilizantes que foram produzidos sem o uso de combustíveis fósseis, com fontes renováveis. A gente estavam servindo esse café no pavilhão da Noruega, que é onde nós estávamos presentes, né, como uma empresa norueguesa que somos. A gente também apresentou ali na COP para o mundo parcerias importantes que estão sendo desenvolvidas pela Yara com empresas de alimento para trabalhar essa descarbonização. Então, não adianta eu fazer um produto muito bom e ele acaba que não tem um impacto porque ele não chega ao produtor, o produtor não consegue pagar ou não é valorizado porque ninguém sabe o que está acontecendo. A gente precisa valorizar essas coisas. Então, a gente tem uma parceria muito importante que foi muito discutida lá com a PepsiCo na descarbonização da produção de batatas, e já estamos discutindo aí outras possibilidades também ao utilizar esses fertilizantes feitos com fontes renováveis de energia. A gente também trouxe muito essa discussão da importância da nutrição vegetal e do manejo correto de solos, com práticas de agricultura regenerativa, produtos especiais, produtos bioinsumos, que são muito importantes. A gente teve, então, discussões sobre isso com a Citrosuco, hoje maior produtora de suco de laranja do mundo. Tivemos discussões sobre isso com entidades importantes, como o Pacto Global da ONU, como o CEBEDS, né, que é o Conselho Empresarial Brasileiro pelo Desenvolvimento Sustentável. E então conseguimos apresentar essas soluções. Acho que essa COP ela foi muito colocada como a COP da implementação, e o CEBEDS levou um mote também que eu achei muito bom, que era o Brasil de Soluções. Então, apresentando as soluções que existem no Brasil, e a gente então trouxe essas soluções que a Yara já traz, com impactos positivos, tanto para regeneração de solos, quanto para redução de emissão e aumento de sequestro também de gases de efeito estufa pela agricultura. Inclusive, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, de maneira um pouquinho mais específica, até essa parceria que você citou aí com a PepsiCo, né? E também que você falou um pouquinho dessa questão do manejo, né? De melhorar o manejo, né? O próprio processo de adubação, comentando um pouco do Centro de Excelência de Nutrição de Plantas da Yara, que é referência, né?
E isso foi uma das coisas que vocês levaram lá para o evento, né? Para a COP, tanto case, né? Quanto falar sobre esse centro de nutrição de plantas. Eu queria que você comentasse um pouquinho. O Ministério da Agricultura, junto da Embrapa, e algumas empresas, a Yara inclusive, eles lançaram o CEFEMP, que é o Centro de Excelência em Fertilizantes e Nutrição de Plantas, e a Yara entra como uma das empresas participantes ativamente dentro do CEFEMP, exatamente para poder apoiar tanto o desenvolvimento da indústria nacional de fertilizantes, mas com todo o conhecimento que nós temos para melhorar todos os processos relacionados à nutrição de plantas. A gente precisa entender muito bem a nutrição das plantas e os fertilizantes para poder manejar direito o solo. A agricultura regenerativa e é uma agricultura de processos, né? E esses processos têm que levar em consideração a saúde do solo. E a saúde do solo nunca vai ser boa se a gente só fica minando o solo, tirando o nutriente. Então a gente tem que colocar nutriente também. Mas a gente tem que colocar o que é necessário. Nem mais, nem menos. Do jeito certo. Do jeito na certo. Dose certa, na dose na certa, na hora certa. Exato, perfeito. 4/6. Nosso manejo 4/6. Então a Yara entra apoiando essa iniciativa pelo potencial que ela tem também transformador no Brasil. Não adianta eu falar que eu produzo muito bem se eu estou colocando uma quantidade muito maior de nitrogênio no solo do que aquela planta de fato precisa, ou muito menor, porque eu vou causar um desbalanço na química e aí, por consequência, na microbiota daquele solo, e isso é só impacto negativo. Então, como que isso se conecta, então, por exemplo, com a PepsiCo, da maneira que você falou? A PepsiCo é uma empresa gigantesca, global, né? Nenhum tipo de questionamento aqui, e ela tem um trabalho muito importante de apoio aos produtores para que esses produtores melhorem todo ano as suas práticas, seja nessa questão de fazer análises de solo, análises melhores, mais qualidade, de fato planejar uma nutrição mais adequada, práticas adequadas que fogem de nutrição, manejo integrado de pragas, uso de bioinsumos. E a Yara entra com o seu conhecimento. A gente tem tecnologias digitais que apoiam muito isso e que melhoram muito essa eficiência do uso dos nutrientes. E aí, com isso, a gente não adianta só entrar com um produto melhor, mas tem que ter a melhor eficiência. Sim. Então, a gente vem junto com a PepsiCo trabalhando nisso, para entregar produtos melhores e entregar mais inteligência para os produtores, para que eles possam cada vez produzir mais e melhor. E a importância de parcerias como essa é conseguir atingir mais produtores. Sim. Né? A Yara tem uma limitação até onde nós conseguimos chegar. Essas empresas de alimentos, elas têm elas têm outras limitações. Se a gente junta, a gente consegue. As limitações que eles têm, eu supro. Sim. As limitações que nós temos, eles suprem. Com isso, a gente consegue expandir o uso dessas práticas. E uma empresa, né, desse tamanho, imagina o impacto que isso significa. Exato, né? É um impacto muito importante. Né? É importante dizer, né, essa parceria com a PepsiCo, ela é uma parceria de nível já quase global. Assim. Tem acordos na Europa, tem acordos na América como um todo, né? América Latina, na verdade, como um todo, e tem com um potencial grande aí de expansão. De fato, um exemplo importante para o mundo também, eu digo. Sim. Bom, a Yara vem investindo já fortemente na redução da pegada de carbono dos seus fertilizantes, incluindo um novo portfólio que você citou aí, o Yara Climate Joints, que utiliza novas fontes de energia. Como esses avanços dialogam com as metas da transição energética debatidas, né, na COP e com o papel da agricultura como produtora de combustíveis não fósseis na atuação do sequestro de carbono, que foi uma coisa que você citou também. Sim. Bom, a produção de nitrogênio, né, não produção de nitrogênio, produção de fertilizantes nitrogenados, ela se utiliza tanto como fonte energética, como fonte de insumo de hidrogênio, do metano
do gás metano de origem fóssil. Quando a gente começa a utilizar outras fontes, tanto de energia quanto de hidrogênio, eu já automaticamente reduzo a pegada de carbono. Todo mundo que vier utilizar esse meu produto, e eu também vou reduzindo a dependência de combustíveis fósseis. Então, isso automaticamente já está impactando todas as emissões de todos os países que estão nessa cadeia produtiva. Então, está 100% alinhado com isso. Mas aí indo além, né, para a questão dos combustíveis, dos biocombustíveis, tanto o etanol como os biodiesel, os SAFs, né, que são os Sustainable Aviation Fuels, que estão sendo muito discutidos. Se você produz ótimos biocombustíveis, mas você está se utilizando de fertilizantes que têm combustíveis fósseis na sua produção, na sua composição. Aí você pega e você põe o diesel utilizado para o transporte, para o maquinário. Você tem um biocombustível que já tem uma pegada muito menor do que o combustível fóssil, com certeza, porque ele está absorvendo gás carbônico, né, CO2 do ar para se produzir, mas você ainda tem a necessidade dos combustíveis fósseis. E isso, então, reduz o processo de transição energética. Então, a gente está apoiando nesse processo para que a gente tenha biocombustíveis de fato limpos, né, no que tange os combustíveis fósseis. Eu espero muito que... A gente sabe que já existe tecnologia sendo desenvolvida para que tratores, insumos passem a utilizar biodiesel ou biometano como fonte de energia. O biometano, diferente do metano de origem fóssil, ele vem a partir de processos biológicos, como decomposição de resíduos, que seria lançado para o ar como um gás de efeito estufa e ele passa a ser canalizado. Então ele ele é uma fonte de energia renovável, isso é importante deixar claro também. Você tem caminhões que vão entrando nessa produção e a partir disso a gente vai chegando de fato a essa tecnologia cada vez mais limpa que, para mim, na minha opinião e da Yara, é essencial para todo esse processo de descarbonização, né, e desfossilização de todas as indústrias, né? Não é só da nossa. A gente está caminhando para isso e a agricultura é parte da resposta. Sim, né? sim, porque é isso. Ela absorve CO2 e ela cria, né, gera esses combustíveis que vão ser utilizados para apoiar essa substituição. Bom, a gente sabe que os resultados aí oficiais da COP30, como você mesmo falou, dependem de um consenso aí entre os países, né? Alguns avanços a gente já vem percebendo. Na sua avaliação, quais foram os principais direcionamentos que surgiram para o agronegócio e para o setor de fertilizantes após a última COP? Olha, apesar das nossas expectativas muito altas, essa COP acabou entregando resultados bastante aquém do que se esperava, pela dificuldade nos consensos, principalmente causada aí pelos países produtores de petróleo que não querem, trabalham demais para que não se coloque uma transição do uso dos combustíveis fósseis dentro dos resultados e dos objetivos aí dos resultados da COP como regras aí para o futuro. Mas quando a gente fala de como que isso se conecta para o agronegócio, como que isso se conecta para a sociedade, eu acho que um passo importante, mas que também ficou muito abaixo do esperado, foi a criação do TFFF, que é o Tropical Forest Fund Forever, uma iniciativa do Brasil para criar um fundo de investimentos global que ajude a pagar
para os países que mantêm as suas florestas e assim fazer esse dinheiro chegar tanto a produtores como a comunidades tradicionais que protegem regiões. Então, como que isso influencia o agronegócio? Ao trazer um valor que vá remunerar o produtor que mantém uma floresta. No Brasil, por lei, um produtor, ele, dependendo do bioma, ele pode utilizar diferentes percentuais daquela terra, do solo dele, para a produção do que quer que ele vá produzir. O que ele não pode utilizar, hoje não há uma remuneração para ele por nada daquilo. Então, por que não começar a remunerar isso a esse produtor? E aí, quem sabe essa remuneração, que ainda está, mesmo nas projeções iniciais, estão baixíssimas por hectare, essa remuneração pode chegar a ser um valor maior que faça com que ele deixe de utilizar outras áreas que ele poderia utilizar legalmente. E a gente também tem não tem ainda o que se vai fazer, mas a gente teve dentro do texto final da COP a proposta de estabelecer, de fato, indicadores num nível global que possam ser comparados para que a gente possa, de fato, analisar países pela mesma ótica, né? Com os mesmos indicadores, e não comparar laranja com maçã. Uma padronização. Né? Uma padronização. Que facilite essa comparação. Não foram definidos esses padrões, esses indicadores todos, mas já foi definido que eles têm que ser definidos. Né? E então a proposta é que isso vai acontecer então, nessas próximas 2 COPs, que vai acontecer na Turquia, esse ano, que vai ser a COP31, e a que vai acontecer na Etiópia, em 2027. Então, isso é o que a gente espera que vá acontecer como pontos positivos. E, de novo, né, essa validação do Brasil, do agronegócio brasileiro e do agronegócio como um todo, como player central no processo de descarbonização global. Sim. Esses são alguns dos principais pontos positivos que a gente tem. Mas ainda falta muito para a gente chegar nas questões de financiamento. Na COP de Baku, eles chegou-se ao consenso de 300 bilhões de dólares anuais que deveria se existir de financiamento para a transição energética. O objetivo era atingir 1,3 trilhão de dólares. Então, a gente ficou muito abaixo. Esse ano, no ano passado, o que a gente esperava para a COP era conseguir chegar nesse 1,3. Não conseguiu avançar absolutamente nada além disso. Se manteve nos 300 bilhões. Então, e o que isso influencia o agronegócio? Não há garantia de um financiamento para melhores práticas, melhores produtos, recuperação de solos, valorização de áreas mantidas sem desmatamento. Então, isso tudo falta. Precisamos de mais de definições melhores. Bom, Marcelo, você comentou aí muito, né, que o caminho para a descarbonização e para a transição agroenergética ainda é bastante desafiador. Eu queria que você contasse um pouquinho quais são os maiores desafios que o setor agrícola enfrenta hoje e como a Yara enxerga essa jornada daqui para frente, né? Quais são os próximos passos aí que a gente pode esperar depois dessa COP30? Acho que quando a gente fala de desafios que o setor tem, acho que financiamento é o principal, porque coloca-se muito peso de tudo sobre os ombros dos produtores e produtoras. Mas quem que vai compartilhar esse peso? Por que só produtores e produtoras que têm que pagar o custo e não também tem nenhum tipo de lucro sobre as inovações, sobre o que se coloca ali?
Então, o financiamento para práticas e produtos mais sustentáveis, financiamento para recuperação, regeneração de áreas degradadas, é extremamente importante. Então, esse é uma das principais dificuldades que nós temos. Uma outra dificuldade que nós temos é a difusão dos conhecimentos. Como ensinar produtores e produtoras a produzir dessas novas maneiras. Não é todo mundo que tem acesso. As grandes empresas produtoras, os que têm milhares de hectares, esses têm acesso. Mas você tem uma quantidade enorme de pequenos, médios produtores e produtoras, agricultores familiares, que não têm acesso a esse conhecimento. Como conseguir fazer isso chegar? Como fazer chegar a esses pequenos produtores e produtoras os insumos? Como valorizar as práticas? Então, acho que esses são dois grandes desafios. Eu vejo que é muito importante que se faça uma distinção muito bem feita de quem é bom produtor, de quem não é, né? Porque a gente joga tudo ali no mesmo balaio de gato, né? Como se fosse todo mundo ruim. Não, tem alguns ruins? Tem. A gente tira esses daqui, separar o joio do trigo, valorizar quem faz direito. Quando a gente, né, fala de como a Yara está vendo isso e como a Yara está apoiando isso, a Yara, de fato, vê que a descarbonização é o único caminho a se seguir. Então, vem apoiando a partir de novo desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias de produção, sejam produtos sólidos, sejam bioinsumos, produtos que vão atuar com uma fertirrigação, que vão poder apoiar, então, um melhor uso de água. A gente vai ter um desafio cada vez pior do clima, né? Os produtores com janelas menores para se plantar, para se colher, produzir sem chuva. O Brasil hoje, a imensa maioria da produção hoje é o que a gente chama de sequeiro, né? Que é cultivado só sob chuva. Como que vai se ter um acesso à água, né? Então uma irrigação bem feita também, porque vai ter pouca água. Então a Yara vem trabalhando para poder apoiar isso tudo também e difundir esse conhecimento. Então, que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive agora, né, Marcelo? Também. Está levando para o pessoal aí de casa conhecimento. E o exemplo dessas parcerias que eu falei, né, então, da Pepsi, que a gente tem hoje uma parceria muito importante também com a Barrica Libô, na produção de cacau. Lançamos esse ano também aí uma parceria importante com a JDE, que é uma das maiores torrefadoras de café, e a OFI, que é uma das maiores traders de café do mundo. Parcerias com a Cochupé e com outros importantes atores na cadeia de alimentos, para que a gente possa pegar isso tudo e acessar os produtores. É diferente quando a Yara vai bater na porta de um produtor e a gente nem consegue chegar tanto nos pequenos produtores, a gente não tem braço, mas quem está comprando os produtos já tem gente lá, então a gente junto consegue fazer isso chegar. E isso na minha visão e na visão da Yara, é o caminho. Assim, de fato, colaborar, cooperar para que a gente consiga expandir tudo isso, para que a gente consiga apoiar uma produção agrícola cada vez melhor. Eu acho que seriam os próximos passos, né, que a gente pode esperar aí depois. O que a gente espera, assim, né, pensando em COPs, né, apesar de não ter entrado no caminho, no texto final, a presidência brasileira conseguiu criar um grupo que hoje tem aí 80 países que assinaram a intenção de participar disso, que é, de fato, para um grupo que vai tentar desenhar aquilo que eles chamam de o roadmap para a desfossilização, né? O roadmap para uma transição, o caminho para, de fato, deixarmos de utilizar combustíveis fósseis para o mundo. Eu acho que esse é um legado extremamente importante dessa COP e que, na construção para a próxima COP, né, já estão ocorrendo essas discussões. Inclusive, já foi marcado, né, no final da COP, no ano passado, foi marcado
para esse ano ocorrer, se não me engano, em abril, uma conferência na Colômbia, encabeçada pela Colômbia e pelos Países Baixos, para discutir isso também, né? Então, o que nós esperamos é que isso possa criar já um documento, ou pelo menos um draft, né? um desenho desse documento, para que na COP da Turquia a gente tenha uma discussão mais profunda sobre isso. Não sei se vamos ter uma decisão ou algum tipo de compromisso, mas pelo menos essa já vai ser uma discussão mais encaminhada. E isso é mais um legado da COP do Brasil, que foi de fato, essa construção prévia, essa discussão contínua, e não mais uma discussão pontual em 2 semanas. E, de novo, isso tudo impacta muito o agronegócio, porque o agronegócio vai ser extremamente importante para suprir biocombustíveis, energia, onde a gente tiver que reduzir os combustíveis fósseis. A gente tem todas as outras fontes de energia que não dependem, né, do agronegócio, eólica, solar, de marés, geotérmica, hidrelétrica. Eu nem conheço tudo, estou longe disso. Mas você ainda vai precisar de combustíveis para automóveis, você ainda vai precisar de combustíveis para uma série de outras atividades, combustíveis para aviação, que vão ter que vir do agronegócio. Então, o agronegócio tem papel central nesse processo de transição. E, mais uma vez, reforçando, né, um legado importante dessa COP foi, de fato, trazer o agronegócio para essas discussões. Até a COP 29, o agronegócio não participava, o que é uma loucura, né, na minha cabeça. Né? Que bom que estamos mudando isso, né? Sim. E eu vou te fazer uma pergunta aqui, talvez difícil, como as outras também que eu já fiz, né, que já foram difíceis, eu vou terminar com uma difícil também. Eu queria eu sei que a COP 30 deixou aí alguns resultados abaixo do que a gente esperava em termos de avanço, né? Mas eu queria que você citasse um pouquinho o que a gente pode esperar, especificamente falando no agro, né, o que a gente gostaria de esperar das próximas COPs, né? E qual a mensagem principal que a Yara espera deixar como legado dessa participação na edição brasileira do evento? Eu espero que o agronegócio continue participando ativamente e se colocando se valorizando e se colocando no local de centralidade que tem que ter dentro dessas discussões, né, e que não se relegue novamente para o canto, né, da sala. Eu espero continuidade. Né? Então, é o que eu torço e no que nós podemos trabalhar dentro das instituições que estamos aqui no Brasil, vamos atuar para isso. E quando falo de Yara, né, a mensagem que a gente trouxe nessa COP e que vamos continuar reforçando é isso, de que há soluções, de que as soluções estão disponíveis para esse trabalho, para essa transição, e que nós precisamos colaborar para atingir os objetivos. Isso é uma coisa que eu repito para quem quiser ouvir. Assim, a gente chegou onde a gente chegou porque estava todo mundo olhando só para o próprio umbigo. A gente só vai sair da situação como sociedade, da situação que nós estamos, se nós passarmos a trabalhar de maneira colaborativa. A Yara vem trabalhando de maneira colaborativa para levar essas soluções, para levar o conhecimento, para que a gente consiga, de fato, impactar uma quantidade maior de empresas, de produtores, uma área maior, e para que a gente consiga, então, dar escala a essas soluções que já existem. As soluções já estão aí. Não é nada que precisa ser inventado.
É um trabalho mesmo, como você disse, colaborativo, né? Então é isso. São empresas, são produtores, são instituições, né? Sim, Também governos sim. que precisam se unir para uma resposta, Exato. gente, porque se não tiver uma união aí, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não. O que afeta a gente, afeta o outro. A gente vai né? continuar, na verdade, a gente vai chegar a um lugar desesperador. A gente vai chegar para onde a gente está indo, que é o fundo do poço. Sim. Então, e não vai ter água lá. A gente vai sofrer muito. Então, é isso. Colaboração. Já tem solução. Vamos atuar em conjunto para a gente conseguir implementar. Estamos trabalhando para isso. Né? Vamos apoiar produtores e produtoras. É isso aí. Bom, gente, eu queria agradecer aqui a sua presença, Marcelo, sempre trazendo muito conhecimento, né, enfim, para a gente. E eu também quero convidar você que está em casa a dar uma olhada nos nossos vídeos. A gente fala muito sobre sustentabilidade aqui. A gente fala sobre várias coisas que o Marcelo citou aqui, irrigação, sobre produtos, tecnologia, Embrapa. Então, assim, gente, conhecimento é o caminho, tá? Conhecendo melhor é possível mudar, não é isso, Marcelo? Exato, conhecimento liberta. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação, viu? Espero te receber em breve aqui novamente. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, pela atenção para todo mundo que está vendo e ouvindo. E ficarei muito feliz de voltar mais vezes. E é isso, como falou Edson, assistam. Tem muita informação dentro desse podcast. É isso aí. Espero te receber em breve, depois das outras COPs, com resultados melhores. Sim, também espero. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e quero te convidar a conhecer os outros conteúdos da Yara nos nossos canais digitais. Esse foi mais um Momento Yara para sua lavoura. A gente se vê em breve. Até lá!